Buenas, galera! Estamos aqui então para falar um pouquinho sobre um assunto que eu comentei nos últimos stories lá do nosso Instagram. Às vezes você vai estar assistindo esse vídeo num momento separado, né, do que foi postado no Instagram, mas a ideia aqui é deixar um conteúdo referente a um assunto que é muito importante e que muitas vezes chega até a gente através de perguntas, através de dúvidas e muitas vezes através de erros, né? Já chega em forma de erro, já chega em forma de uma ação que foi em algum determinado momento tomada uma atitude errada e de certa forma às vezes a gente colhe aí resultados negativos, lesões, pessoas que estão insatisfeitas, muitas vezes por fazer algo que não deveria ter sido feito ou que deveria ter sido procurado um profissional para ajudar a tomar uma decisão melhor e que fosse a melhor decisão para aquele momento, para atingir algum objetivo lá na frente que seja viável, que seja, de certa forma, um objetivo plausível para que a pessoa não se machuque, né, durante o processo e também quando ela atingir o objetivo dela. Porque nada adianta a gente fazer uma prova, realizar um objetivo grande, audacioso, se machucar com ele e ficar um tempo parado, né? Eu acredito que, a minha opinião, é que a gente tem que fazer aquilo que a gente quer, mas a gente tem que seguir certas regras que sejam essenciais aí para manter a qualidade de vida, para que a gente mantenha aí uma segurança, né, no desenvolvimento aí da nossa melhora da performance e que isso não gere nenhum ponto negativo. A gente sabe que lesões elas acontecem ao longo de um período, a gente sabe que a pessoa se machucar, ficar desmotivada, isso pode acontecer, mas quando a gente coloca objetivos muito grandes, a possibilidade de a gente não atingir isso aí é muito maior quando a gente está num patamar em que o salto para o próximo objetivo é muito grande, né? É muito difícil de atingir. Num prazo curto de tempo, com uma troca de volume muito alta. Existem várias maneiras de fazer, seja sair dos 5 e ir para os 42, ou dos 5 para os 10, dos 5 para os 21. O grande problema está sempre relacionado ao tempo que a pessoa tem para desenvolver isso e ao que ela quer fazer com aquilo, né? Eu quero sair dos 5 km para os 10 em 2 semanas e quero abaixar, digamos que a pessoa faz 30 minutos nos 5 e quer fazer abaixo de 1 hora nos 10, né? São coisas improváveis, porque ela vai dobrar a distância e quer abaixar o tempo. Mas isso é normal, as pessoas fazem esses cálculos, às vezes mirabolantes, acreditando que é possível porque viram que um blogueiro fez isso, que viram que o atleta faz aquilo, mas aí entra alguns pontos bem interessantes que eu quero destacar para vocês. Então, primeiro de tudo, a gente tem que começar a definir as etapas que vão ser feitas ao longo de um treinamento e o que vai ser desenvolvido ao longo de um tempo, com um planejamento bem coerente, para que a gente atinja um determinado nível melhor ao longo desse tempo. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é algo muito importante de ser evitado. A gente não deve cortar etapas, porque são essas etapas que vão fazer com que o nosso corpo se adapte, né? E ao longo do tempo a gente vai evoluindo tanto em resistência quanto em velocidade, vai melhorando o pace, vai melhorando o ritmo, vai melhorando os watts. E aí a gente não se compromete, a gente vai fazendo uma escadinha, né? O ruim é quando a gente sobe muito rápido e aí acaba se machucando realmente. Então, respeitar o corpo de vocês para receber uma sobrecarga de treino, tanto em volume quanto em intensidade, e ao longo do tempo a gente fazer um planejamento em que vai ter estímulos de sobrecarga, vai ter estímulos baixando essa sobrecarga, e a gente vai subindo essa métrica, vai fazer com que você atinja o objetivo, seja aumentar a distância, seja baixar o tempo, seja aumentar a distância e baixar o tempo, mas tudo dentro de uma métrica que seja razoável, que seja realista. Não adianta a gente querer não agir com a realidade e imaginar situações hipotéticas aí que são extremas e nos comprometermos, tanto em prova, quanto pós-prova, quanto nos treinos, tá? Então esse é o primeiro ponto, não cortar etapas e seguir um processo aí respeitando o corpo de vocês, respeitando as adaptações. Então tem momento que a gente vai treinar mais forte, tem momento que a gente vai treinar mais leve. Isso é super importante e é primordial para qualquer distância, para qualquer pessoa que está iniciando e que queira aí seguir um processo contínuo, evolutivo, né, de passo a passo, e não tenham pressa. O processo realmente é longo. A gente vai melhorando de pouco em pouco, né? Não adianta querer chegar de hoje para a semana que vem num estágio muito maior. Você vai treinar por várias semanas, né, e vai crescendo ao longo desse período, e os resultados vão te motivando a cada vez persistir mais nesse caminho, que com certeza vai ser o mais seguro e vai ser o mais responsável. A segunda questão é as referências, né? Porque muita gente fala, será que eu quero fazer maratona ano que vem, mas eu só estou correndo 5 ainda.
vamos fazer a minha maratona daqui a 3 meses, mas eu ainda não estou correndo nem 10. E aí entra uma questão. É possível fazer? Às vezes é, às vezes não é. É possível fazer e em qual tempo, né? Mais baixo, mais alto? É possível fazer e qual será o custo disso, né? Porque querer fazer e executar é uma coisa, querer fazer e estar disponível para fazer isso é outra. A gente sabe que com a rotina aí de todo mundo, entre trabalho, família, outras questões sociais, enfim, achar um tempo ideal para treinar mais ainda, às vezes não cabe na sua agenda. E aí quando a gente coloca muita ênfase, muita coisa no meio de um turbilhão de compromissos que já temos no dia a dia, às vezes não é o momento, a gente não está adaptado ainda àquela rotina e vai ser mais uma sobrecarga que pode te prejudicar tanto nas questões sociais, quanto nas questões pessoais, quanto nas questões de trabalho e vai refletir no teu resultado de performance. E aí é o que eu digo que às vezes não vale a pena o custo, né? Não vale a pena o processo. Então vale a pena às vezes a gente focar em algo menor para fazer com mais qualidade, ir nos adaptando na rotina, principalmente a rotina, porque é a rotina que vai sustentar com que a gente mantenha por um longo período de tempo os treinos de qualidade e a gente vai evoluindo dentro desse período. Então, tenham boas referências, né? Seja blogueiros, atletas, amigos, mas não levem tudo ao pé da letra, porque a realidade que uma pessoa tem não é a sua realidade. Não é porque uma pessoa realiza que você vai realizar naquele momento. Você não tem problema nenhum em querer realizar uma performance melhor que você viu alguém fazendo, mas entenda que se você está abaixo, você tem todo um processo para chegar lá em cima, né? Não queira achar que só porque você decidiu agora, da noite para o dia você vai conseguir realizar, tá? Ter uma referência e absorver aquelas coisas boas da referência como uma motivação extrínseca, né? Para que a gente siga em frente, mantenha a vontade, mantenha a dedicação, mantenha a raça durante o treino, né? Que mantenha todos os pontos importantes aí para manter um treinamento ideal, indicado, né? Como é indicado. Isso é muito bom, mas entenda que a sua realidade muitas vezes não é a realidade da referência do Instagram, dos blogueiros, do que a gente vê na TV, né? E todos eles que estão lá em cima também passaram por essas fases. Então, você tem que entender que eles tiveram todo um processo e se você quer chegar lá em cima, você também tem que passar por esse processo todo, tá bom? Então, tenha boas referências e não tome atitudes erradas. Terceiro ponto é a orientação e opinião de um profissional. Comentei também naquele post, naqueles stories, sobre a questão de pedir opinião para o seu técnico ou quem te ajuda nos treinos, porque dessa forma, tendo uma opinião externa de alguém mais experiente, que vai analisar todas as variáveis que estão no teu contexto, vai poder te indicar, ó, faça assim, faça assado, não, vamos segurar mais um tempo aqui, vamos fazer assim, vamos procurar fazer por esse caminho. É essa pessoa que vai te fazer as perguntas corretas. Ah, você está treinando para 5 por quilômetro, quer correr a 4,20? Mas em quanto tempo que você vai fazer isso? Qual a distância que você vai querer aumentar? Porque se aumentar a distância, o pace vai aumentar também, né? Então, quando a gente para pensar dessa maneira, a gente começa a realmente colocar as ideias em dia, em seus lugares, e começa a imaginar a situação e fala, opa, não é bem assim como eu imaginei. Talvez não seja agora ainda, ou vamos fazer esse objetivo, mas talvez não com uma ideia de fazer um tempo baixo, né? Vamos então primeiro passar pelo objetivo, ganhar experiência, maturar durante esse processo, depois a gente volta numa outra prova melhor. Essa é a melhor forma. Ter uma opinião externa, alguém que te questione, alguém que faça perguntas que talvez às vezes estão fora do seu radar. Às vezes você não enxerga esse problema, mas essa pessoa sabe que lá na frente vai passar por esse problema. Então é super importante ter orientação e opinião aí de um profissional que tenha experiência, que já passou por esses processos, que possa te ajudar, te auxiliar a atingir os seus objetivos com tranquilidade, né, com responsabilidade, e você vai sair feliz desse período aí, atingindo o objetivo que vocês determinaram e sendo o mais provável para finalizar esse processo de treino. Quarto ponto, questão de autorresponsabilidade. A gente treina dezenas de pessoas, né? Mais de uma centena de alunos, e cada um tem um objetivo. Se a gente tiver que correr por cada um de vocês, nós estamos mortos, né? Então, cada um tem o seu objetivo e cada um sabe o processo que vai ter que ser feito para atingir esse objetivo. Cabe a vocês treinarem, cabe a vocês entenderem esse processo, cabe a vocês tomarem cuidado com a alimentação, com o sono, com a hidratação, com os treinos,
O compromisso é de vocês. Nós estamos aqui para auxiliar naquilo que for possível. Ver como é que tá, como é que foi o treino, o que deu de errado principalmente, né? Analisar às vezes as questões que não deram certo, para arrumar um pontinho aqui, um pontinho ali, para ajustar, para depois seguir em frente, né? Mas é uma via de mão dupla, tanto o contato daqui para lá como de lá para cá. E isso é muito importante, porque muita gente às vezes acha assim, eu tenho o objetivo, peguei o treino e agora uma hora vai acontecer, mas a ação não está tendo. Essa ação tem que ter, porque essa ação é que vai fazer você atingir o objetivo. Então, você quer uma coisa? Beleza. Você contratou um serviço? Beleza. Mas agora cabe fazer a parte principal, que é você pegar o que foi planejado, o que foi calculado para você e realizar, né? Não deu certo? Faltou no treino? Entre em contato com o técnico, fala para ele o que aconteceu, né? Aí a gente consegue imaginar a situação. Aconteceu um caso comigo essa semana, que eu olhei uma planilha de um aluno meu e falei, putz, os principais treinos mais difíceis, mais fortes do mês não foram feitos. Falei, e aí, cara, o que aconteceu? Não, falhou o relógio, mas eu completei o treino. Só que eu descartei o treino, porque falhou ali um momento e descartei o treino. Opa, beleza, então o treino foi feito. Só que o feedback que eu tive é que não tinha sido feito. Então, para mim isso era complicado, porque eram 3 treinos chaves durante o mês, que fariam toda a diferença na preparação, porque se ele não tivesse feito, a gente não poderia dar continuidade. Então, antes de dar sequência aos treinos do mês seguinte, né, ter consciência disso é importante. Só que eu tive que analisar, olhar e questioná-lo, né? E ele me retornou, não, beleza, mas se não tivesse me retornado, eu teria planejado um treino mais abaixo, para ser coerente aí com os treinos que foram realizados durante o mês. Então, ter essa responsabilidade sobre as tuas ações, de acordo com os teus objetivos, é um compromisso teu e nosso, né? Como eu falo, de mão dupla, né? De lá para cá, de cá para lá. E quando essa parte não funciona, a gente tem uma falha no sistema, uma falha de comunicação, e isso pode acarretar em futuros problemas lá na frente. Então a gente vê muitas pessoas que não colocam treino no sistema, que não dão feedback do treino, ou que falhou ou nem abre às vezes o aplicativo quando vê, esse aqui eu fiz outra coisa. E aí todo aquele trabalho que foi feito, de acordo com o objetivo que você queria atingir, não está sendo trabalhado. E aí você está indo para um outro lado ao invés de ir para o lado certo. Né? E ao longo de um período grande, isso dá uma diferença bem grande, né? Dá uma diferença enorme. Então essa autorresponsabilidade de realizar aquilo que tem que ser realizado, cabe a vocês, né? O sonho é de todo mundo, cada um tem o seu, e a gente está aqui para auxiliá-lo, e principalmente nas questões mais difíceis de como realizar isso aí, tá bom? Então, fiquem ligados que essa é uma questão muito pessoal, e se você realmente quer quer aumentar a sobrecarga, quer aumentar o seu nível, você tem um caminho árduo pela frente, que vai ser planejado de acordo com o seu ritmo, não vai ser nada bizarro, nada fora da realidade. Só que se a gente não fizer isso, a gente nunca atinge o objetivo principal, tá? E para nós, o que é o mais importante, que é o ponto 5, é a questão do bem-estar de vocês. Então, pra gente, sinceramente falando, se quer fazer 5, 10, 21, 42, pouco importa. A minha intenção é que vocês estejam bem fazendo 5, 10, 21, 42. Mas, diante de tudo que eu falei até aqui, a questão o que mais importa é que a gente estabeleça objetivos que sejam claros e que sejam viáveis e que a gente dê conta deles. Isso é o principal, é o mais importante. Passando isso, a gente consegue dar sequência nos treinos, vocês conseguem dar sequências nessa progressão de carga, sobrecarga, de intensidade, né? De volume, consegue descansar bem, consegue se sentir bem, ver o resultado acontecendo, se motivando, dando sequência nos treinos a longo prazo, você colhendo os frutos desses objetivos de vocês, saindo feliz do processo, porque é isso que realmente importa, né? Agora, se você está feliz com 5, com 10, 21, 42, isso é com a fase que você está hoje, né? Vou entrar numa jornada muito pesada de trabalho e não vou conseguir treinar muito. Treina para provas menores, não tem problema nenhum. Não quer dizer que você fez 21 ou 42 que você nunca mais vai poder correr 5 ou 10. Isso é um grande erro do pessoal, tá? Quando você não pode fazer coisas muito grandes, você faz coisas menores. Quando você tiver um tempo mais apropriado para treinar para uma prova mais longa, daí você treina para uma prova mais longa, né? Usando aí o tempo disponível, a rotina mais acessível para fazer treinos mais longos, treinos mais difíceis, que você vai poder se doar porque você está com o tempo mais livre, você está com os projetos pessoais mais tranquilos. Então, cabe a você analisar realmente o que você quer, o que você pode fazer e o que vai ser viável de ser feito.
E cabe a gente organizar essa estrutura de treino aí de maneira que vocês possam realmente realizar com segurança, com qualidade, gerando bem-estar e evoluindo sempre. Beleza? Então, o ponto que eu destaquei para vocês nessa semana no Stories, lá do nosso Instagram, era mais ou menos em cima disso, mas muitas vezes, por escrito, a gente não consegue abordar várias questões, então por isso que eu fiz esse vídeo, para conseguir esclarecer para vocês o meu ponto de vista em relação àquilo que foi falado, e eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira, e se tiver alguma dúvida ainda, entre em contato com a gente, troca uma ideia, sempre é bom. Procura seu técnico, procura um amigo, compartilha as suas ambições, porque assim a gente consegue sonhar junto, e sonhar junto é muito melhor do que sonhar sozinho. Beleza? Valeu, galera. Até mais.